Queridos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um vídeo no canal e agora nesse momento eu quero falar acerca de outro tema bastante importante. Eu gostaria de falar de um assunto assustador, um assunto que me, me trouxe atenção e eu quero compartilhar com os irmãos porque fala acerca do povo que foi consumido no deserto ali por consequência de uma murmuração, e o texto vai dizer que a ira do Senhor se acendeu e saiu fogo do Senhor e consumiu um povo que estava ali na última parte do arraial. E o fogo do Senhor se acendeu e chamou-se aquele lugar Taberá. O texto está no livro de Números, capítulo 11, verso 1 a 3, e eu já gostaria de deixar para você o meu pedido nessa hora que você que está nos ouvindo pela primeira vez, que ainda não é inscrito nesse canal, que você possa deixar o seu like, curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, deixa aí o seu comentário, compartilha com mais pessoas para que essa informação possa chegar a mais gente e você possa, juntamente comigo, estar crescendo também na graça e no conhecimento do Senhor. Bem, o texto está no livro de Números, capítulo 11, verso 1 a 3, nós vamos estar lendo para que a gente possa entender o que se trata isso, que segredo é esse que está inserido, que está escondido aqui em Taberá. Bem, o texto está ali em Números 11, versículo 1 a 3, diz o seguinte: aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e aí sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e os consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então, o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Bem, nós temos aqui agora uma informação importante, dizendo que um povo murmurou e a ira do Senhor se acendeu. E o fogo do Senhor saiu e consumiu um pessoal que estava na última parte do arraial. E o nome daquele lugar, ou aquela situação, assim como posso dizer, foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se acendeu. Bem, a palavra Taberá no hebraico ali significa labareda. Ela vem de uma raiz, né, de uma raiz verbal, que é tabar, que significa acender. Então a gente entende aqui que o que pegou esse pessoal foram labaredas de fogo. Meu Deus! Porque a ira do Senhor se acendeu. Para que a gente possa entender um pouco dessa informação, e tentar tirar algumas lições para nossas vidas, é importante a gente entender que nós precisamos, de primeiro ponto aqui, diagnosticar ou tentar discernir quem é esse pessoal da última parte do arraial, ou seja, quem foi o povo que conseguiu levantar a ira de Deus? Eu fiz um vídeo anterior falando da iniciação, a murmuração do deserto, mostrando que a murmuração não começou nesse ponto de partida, mas sim tinha começado ainda nos domínios do Egito. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha aí, e você vai ver que tem um vídeo anterior a esse que eu falo sobre as murmurações, e então você vai perceber que chegou nesse momento, Deus disse basta. Ele manda fogo, ele não tolerou mais, porque um pessoal aí conseguiu mexer com a paciência de Deus, com a tolerância de Deus. E a Bíblia nos diz que Deus ele é amor, mas nesse momento o fogo consumidor de Deus se acendeu e consumiu um povo que estava no final do arraial. Que povo é esse? Vamos para a Bíblia, vamos entender, vamos procurar saber quem é esse povo e diagnosticar quais são os seus sintomas, quais são os seus sinais, e se caso nós vemos nos encontrar junto a esse povo, que Deus possa nos ajudar a sair do meio desse pessoal que traz para perto de nós a ira de Deus. Para a gente entender um pouco acerca desse pessoal da última parte do arraial, eu estava pesquisando na Bíblia e eu vi um evento aqui que me chamou a atenção. No capítulo 17 de Êxodo, vai narrar a história daquela guerra contra os amalequitas. Todos nós conhecemos a história, e vai dizer que Josué ali, liderando o exército de Israel, conseguiu vencer os amalequitas numa guerra ferrenha ali no deserto, na qual a Bíblia diz também que Moisés ali estava no cume do monte,
com os seus servos ali, Arão e Ur, e enquanto Moisés estava com as mãos erguidas para o céu, a Bíblia diz que Deus deu vitória ao povo de Israel no deserto contra os amalequitas. Entretanto, o que me chama a atenção é que o livro de Deuteronômio vai nos dar informações mais privilegiadas acerca deste evento, e eu quero estar aqui lendo com os irmãos para que a gente possa entender quem é o povo que foi queimado ali em Taberá, se tem a ver com esse texto, se não tem. Vamos lá, o livro de Deuteronômio, no capítulo 25, nós vamos estar lendo do versículo 17 ao versículo 19, que diz o seguinte: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Perceba que Deuteronômio vai dizer, vai nos relatar que na última parte do arraial estavam ali os cansados, na qual foi justamente a parte ali da retaguarda que os amalequitas facilmente conseguiram invadir e ferir e matar todo o povo que se encontrava cansado. Bom, esse problema do cansaço aí, o pessoal cansado, é um problema realmente, e nós temos que observar com bastante cuidado, porque tem um pessoal aí que vive cansado, vive reclamando, vive exausto, e o cansaço em si não é problema. Nós temos ali o próprio livro de Joel, o próprio profeta Joel vai dizer ali no capítulo 3, no verso 10 do seu livro, ele vai dizer o seguinte: forjai espada das vossas enxadas e forjai lanças das vossas foices. Diga ao fraco, sou forte. Perceba que tem um pessoal que está fraco, mas está tentando vencer, está tentando ficar de pé, está tentando lutar, e isso é importante. Enquanto tem um pessoal que está reclamando, que está fraco, parece aquele galinho de Angola, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tem um pessoal que está querendo dar um basta na fraqueza e está dizendo, sou forte. Diga ao fraco, sou forte. A Bíblia também vai relatar no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 8, Jesus mesmo vai falar ali acerca da igreja de Filadélfia, né? Tendo pouca força, guardaste a palavra da minha paciência. Bem, perceba que para vencer a fraqueza, tem um pessoal que está guardando a palavra, mesmo tendo pouca força, tem guardado a minha palavra. E tem um pessoal hoje que precisa guardar a palavra do Senhor, para não ser encontrado entre os fracos da última fileira. Tem mais, irmão Júnior? Tem. Bom, se você observar que a fraqueza realmente vai derrubar os jovens, os soldados, o Isaías vai dizer, ele vai nos dar um antídoto. E lá em Isaías capítulo 40, verso 30 e 31, vai dizer o seguinte, ó: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então aqui nós temos um outro segredo: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Para o pessoal que acha que está cansado, nós temos a palavra do Senhor para nos dar força, para a gente guardar, para vencer o dia mau. Bem, tem um pessoal hoje que precisa guardar a palavra do Senhor. O salmista Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Já tem gente entendendo que precisa guardar a palavra do Senhor para não pecar contra Deus. E no segundo momento, Isaías vai dizer: para os que esperam no Senhor, renovarão as forças. Então, se tem alguém ainda hoje cansado, aí nessa última parte do arraial, hoje é a hora agora oportuna de renovar as forças e de guardar a palavra do Senhor no coração, para não se fadigar contra o Senhor. Meu Deus, porque tem um pessoal aí que está fadigado, está cansado. Esse pessoal é o pessoal da última fileira. Esse pessoal costuma murmurar, costuma arrumar problema, e nós vamos procurar entender o que é que pode acontecer caso a gente seja contado com esse pessoal dos cansados. Eu acho interessante que Paulo ele vai detectar nessa última hora fracos no nosso meio.
E essa detectação vai se soar como um memorial, ou seja, você teria que ser anunciado todos os meses para com a igreja do Senhor, sentenças para aqueles que são fracos. O texto está lá em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 30, vai dizer o seguinte: por isso há no vosso meio muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Bem, esse texto ficou eternizado porque é o texto da Santa Ceia do Senhor. E esse pessoal que é fraco, eles ficaram aqui notabilizados por serem o pessoal que não se examina. Bem, esse pessoal aqui que consegue trazer a ira de Deus é um povo assustador. Eles não conseguem se examinar. O texto vai dizer: examina-se o homem a ti mesmo. É bem verdade que tem um pessoal aí que consegue só examinar a vida dos outros. Ele só consegue encontrar defeito na vida dos outros. Jesus, certa feita, disse que tem um pessoal aí que eles coam um mosquito e engolem um camelo inteiro. Tem um pessoal aí que eles conseguem ver a ferpa no olho do seu irmão, mas não conseguem enxergar a trave no seu próprio olho. Esse pessoal, só Jesus, é o pessoal que não se examina. Mas fica só nisso, irmão Júnior, fica nada. Eles também é o povo o povo que não tem discernimento, porque eles não conseguem discernir o corpo do Senhor. Perceba que no deserto um pessoal morreu porque eles não discerniram o maná que apontava para o corpo de Jesus, e em detrimento ao maná desejaram ali o peixe, a comida do Egito. E tem um pessoal hoje que está entre os fracos e doentes. É um pessoal que tem que ser lembrado com cautela para que não seja encontrado no nosso meio, porque é o pessoal doente, é o fraco, é o pessoal que não tem discernimento, é o pessoal que não consegue examinar a si mesmo, é o pessoal que só Jesus para ter misericórdia, é o pessoal que é facilmente capturado, é facilmente derrubado por Amalequita, o pessoal da última parte do arraial. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude a não ser contado com esse povo que infelizmente consegue fazer com que a ira de Deus se levante e consuma o povo de trás do arraial. Tem mais, irmão Júnior? Tem, o pior que tem. O problema é que isso daí é apenas um diagnóstico. Nós temos mais informações que podem nos levar a chegar a conhecer quem é esse pessoal da última parte do arraial. Bom, o livro de Números vai narrar as jornadas, né? Toda a formação do acampamento, de toda a logística do povo no deserto. Isso me chamou a atenção e eu fui procurar ainda no livro de Números e encontrei no capítulo 2 ali, vai falar acerca da formação de Israel ali no seu acampamento, ali em volta do tabernáculo, e o capítulo 2 vai me mostrar o que me chamou a atenção, que pode nos ajudar a identificar quem é esse povo da última parte do arraial, na qual Deus acendeu-se a ira e consumiu-os, e naquele lugar e chamou-se aquele lugar Taberá. Bem, o capítulo 2, no verso 31, vai dizer o seguinte, que me chamou a atenção, ó. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. Perceba que agora apareceu aí a tribo de Dan, o exército de Dan, a família de Dan, nas fileiras, nas ordens do arraial, era a tribo que ficava por último, ficava na retaguarda no último lugar. Essa informação vai se confirmar no capítulo 10 do mesmo livro, naquela passagem que todos nós conhecemos como as 2 trombetas de prata, no tocar das buzinas, o levantar de acampamento, o desmanchar das tendas, as marchas, tudo está descrito no capítulo 10. E quando a gente chega no versículo 25 do capítulo 10, a gente vai ter essa confirmação dizendo o seguinte, ó: então partiu a bandeira dos filhos de Israel, dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. Então perceba que nós temos agora a tribo de Dan como a tribo da última parte do arraial. Nós já temos agora aí um ponto de partida para que a gente também possa entender, com base no livro de Números, acerca da tribo de Dan, quem é esse pessoal da última parte do arraial. Para que a gente possa entender, é importante que a gente dá uma olhadinha no histórico de Dan. E a história de Dan, a gente precisa voltar lá no livro de Gênesis, porque no livro de Gênesis vai ser narrado a história ali da tribo de Israel, ali ainda nos
domínios do Egito, quando Jacó ele estava na sua fase de velhice, próximo a morrer porque ele estava doente, mas a Bíblia vai dizer que ele já estava no estado de qual Deus queria, ou seja, ele estava como profeta. E o capítulo 49 de Gênesis vai mostrar Israel profetizando as coisas que viriam depois daquelas. O capítulo 49, versículo 1 vai dizer algo que me chamou a atenção. Ele vai dizer o seguinte, ó, ajuntai-vos e vos anunciei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Perceba que Jacó vai profetizar o que aconteceria, né, na vida de cada filho nos dias que viriam depois. E quando chega no versículo 17 do capítulo 49, o Jacó vai falar acerca de Dan. Ele vai dizer algo que me chamou a atenção, ó. Capítulo 17, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Perceba que 17 e 18 de 49 de Gênesis, Jacó está profetizando que o seu filho Dan é uma serpente, uma víbora junto ao caminho. Ele está falando literalmente da característica, da personalidade do seu filho Dan. Perceba que no versículo 18 ele vai dizer o seguinte, ó, a tua salvação espero. Ó Senhor, é uma súplica, o último suspiro de Jacó acerca do seu filho, que ele está vendo que o filho dele não prestaria, teria característica de serpente. Aí a gente já começa a entender que o pessoal da última fileira, o pessoal que conseguiu atrair a ira de Deus, tem característica de víbora, tem característica de serpente, e a gente precisa entender quais características são essas que podem fazer com que na minha vida ou na sua vida a ira de Deus venha a se acender e a gente venha sofrer os danos de Taberá. Vamos para a Bíblia? A primeira ocorrência da serpente, e se encontra ali no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos encontrar ali uma informação na queda do homem, ainda nos domínios do Éden. E o que me chama a atenção é que a Bíblia vai nos dar algumas características da serpente que fez com que a Eva fosse iludida e caísse. A primeira característica vai nos dizer que ela conseguiu distrair a mulher, no caso. Então quem é o povo da última fileira, irmão Júnior? Bem, o povo da última fileira é o povo da distração. Porque a Bíblia diz que a serpente, ela conseguiu ali na sua lábia, na sua sedução, distrair Eva, a ponto dela negligenciar, a ponto dela transgredir a lei de Deus, que era para não comer daquelas árvores e só ficar nas árvores na qual ele tinha ordenado. E tem um pessoal hoje que está vivendo aí uma vida de distração. Nós estamos na época do entretenimento e tem um povo que está levantando a ira de Deus porque ainda está vivendo distraído, e a serpente tem enganado muita gente. Bem, no segundo momento, a serpente vai fazer com que Eva supervalorizasse uma coisa em detrimento de outra. Se você observar, a Bíblia vai dizer que ela vai apontar a árvore do conhecimento e vai fazer com que Eva não perceba que haviam outras árvores na qual Deus tinha ordenado que ela pudesse comer junto com seu marido de todas, e ela vai valorizar aquilo que Deus disse para ela não comer. E tem um pessoal ainda hoje que é assim, que tem valorizado aquilo que é proibido em detrimento daquilo que Deus nos tem dado como sustento, como aquilo que vem nos alimentar, aquilo que vem nos nutrir, e nós precisamos tomar cuidado, porque o povo da serpente, ele está mais voltado para as coisas vils do que das coisas santas. Que Deus nos livre de sermos contados com esse pessoal que é facilmente manobrado. Bem, no terceiro momento, a Bíblia vai dizer que ela vai desprezar a árvore da vida, né? E vai desejar a árvore do conhecimento. Perceba que haviam duas árvores ali, fora as demais árvores que Deus deu para o homem comer. A serpente vai mostrar a árvore do conhecimento, como eu falei anteriormente, e ela vai desprezar as demais árvores, inclusive da vida. E eu acho interessante que lá em Apocalipse vai dizer: ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, que está lá no paraíso.
Perceba que Deus vai valorizar a árvore da vida e o diabo, para enganar, vai valorizar a árvore do conhecimento. Tem muita gente hoje sendo enganada pela serpente, mas a Bíblia ainda nos diz que aquilo que Jesus Cristo quer nos dar é vida, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida e paz, e tem muita gente hoje que precisa se apropriar da vida, para ter vida em Jesus Cristo. Vamos prosseguir? Bem, esse povo aí, esse povo da serpente, é o povo do engano, porque a serpente ela quis colocar a palavra de Deus em descrédito. Perceba que quando ela chega para Eva no capítulo 3, no verso 4, ela vai dizer, vem cá, o que diz o Senhor sobre essa árvore? O que comer dela? Morrerá? Certamente não morrerá. E tem um pessoal hoje que também no nosso meio assim, vive querendo usar a palavra de Deus como engano. É um povo que é facilmente enganado e até mesmo com a palavra de Deus usa de engano para enganar as pessoas. Que Deus nos livre de sermos contados com o pessoal que usa a palavra de Deus para enganar, a palavra de Deus para enriquecer, a palavra de Deus para se favorecer em detrimento das vidas, porque o engano da serpente fez com que Eva caísse, não somente Eva, toda a humanidade. E agora nós temos aí no versículo 5 de Gênesis 3, a Bíblia vai nos mostrar a serpente valorizando mais a criatura do que o Criador. A serpente vai chegar para ela e vai dizer o seguinte, porque se comer dessa árvore, tereis conhecimento e serás como Deus. Meu Deus, hoje nós estamos vivendo o culto ao homem, o antropocentrismo está no auge, os cultos, os louvores, as pregações não estão centralizadas mais em Jesus, mais em Deus, mais no Espírito Santo. O culto agora é o homem no centro do louvor, o homem no centro da pregação, e naqueles dias não foi diferente, e já dá para entender que esse pessoal da última fileira, o pessoal com característica de serpente, é o pessoal que gosta de culto, é o pessoal que quer parecer com Deus. Se comer, será semelhante a ele. Que Deus nos livre de sermos contados com o pessoal que quer ser semelhante a Deus. E para finalizar, no verso 6, esse pessoal vai ser caracterizado como o pessoal dos olhos carnais. Como assim, irmão Júnior? A Bíblia vai dizer que ela viu que a árvore da ciência era agradável aos olhos. Meu Deus, os olhos da carnalidade. Tem um pessoal ainda hoje que está sendo seduzido pelos olhos, os olhos carnais, e até hoje tem causado a ira de Deus e feito acender as labaredas de Taberá sobre as suas vidas. Que Deus nos livre, hein? Então nós percebemos aqui a ocorrência da serpente no livro de Gênesis, que causou tanto dano, e dá para entender o porquê que a ira de Deus se acendeu sobre o pessoal da última fileira. Tem só isso, irmãozinho? Não tem nada, tem mais, hein? Vamos ver? Uma ocorrência agora, ainda falando sobre serpentes, o capítulo 21 de Números vai falar acerca de uma ocorrência por causa de murmuração, que Deus enviou serpentes abrasadoras, na qual mataram muitas pessoas no deserto. Interessante que o povo vai clamar a Deus, e Deus vai clamar a Moisés vai falar com Deus, e Deus vai falar o seguinte: olha, Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca numa haste e levanta no deserto, para que aqueles que olharem para a serpente venham a viver. E acho interessante que essa serpente no deserto, essa serpente de bronze, é um símbolo maior de Jesus Cristo, que é aquele que foi levantado no madeiro, para que todos aqueles que olhassem para Jesus viessem ter vida. Bom, o texto está lá no livro de Números, capítulo 11, capítulo 21, e interessante que no verso 9 vai dizer o seguinte, ó: os que olhassem para a serpente de bronze viverá. Quando a gente chega no Novo Testamento, no capítulo 3, versículo 14 de João, o próprio Jesus Cristo, falando dele mesmo, vai dizer o seguinte, ó: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Perceba que Jesus é a serpente do deserto que foi levantada para que todos aqueles que olhassem para ele tivessem vida. Aí o escritor aos Hebreus, no seu capítulo 12, verso 2, vai dizer: olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que nós venhamos olhar para Jesus e vencer, e não ser mortos pelas serpentes do deserto, a serpente abrasadora, o
pessoal da serpente consegue trazer morte, mas quem olha para Jesus consegue ter vida e paz. Tem só isso, irmão Júnior? Não tem. Temos uma outra ocorrência. Agora nós estamos partindo para o fim, para que a gente venha entender o porquê desse pessoal da última fileira e o fim deles, que é Taberás, Labareda. A gente precisa dar um pulinho ali no livro de João mesmo, ainda João falando, o João Batista, ele vendo ali os fariseus, os saduceus, os hipócritas, ele vai olhar para aqueles homens e vai falar: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de vindoura, a produzir fruto digno de arrependimento? O interessante é que esse pessoal na qual o João Batista chamou de víboras era o pessoal da religião, os religiosos daquela época, que queriam ser chamados de religiosos, queriam ser os portadores da verdade, mas não tinham compromisso com arrependimento, não tinham compromisso com libertação. E João Batista chamou-os de víbora, raça de víboras. É um pessoal que nos dias de hoje não é diferente. Eles querem o título, eles querem ser chamados de cristãos, mas eles não estão dispostos a abandonar pecado, eles não estão dispostos a se arrepender. Aí a palavra diz que o machado já está na raiz das árvores, que Deus nos livre de ser contado com esse pessoal, que além do fogo tem ainda um machadão, e apontado na raiz das árvores. E a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer no João 15, que a árvore que não é da fruto é cortada e lançada no fogo, porque depois de ser cortada, o pessoal da raça de víbora, a árvore ainda é cortada e lançada no fogo. Olha o fogo aí aparecendo mais uma vez. Tem mais, irmão Júnior? Tem. Jesus vai dizer também acerca desse pessoal, raça de víboras, como podem dizer coisas boas, sendo que nos vossos corações somente há coisas más? Isso está lá no livro de Mateus capítulo 12, versículo 34. Jesus vai dizer acerca de um pessoal que fala coisa boa, mas no interior deles, no coração deles, só tem coisa má. Aí já dá para entender, hein? Irou Deus, irou Jesus, e ainda hoje está trazendo fogo. A labareda já está pegando fogo, já está se acendendo, e já tem gente entendendo. Partindo para o fim agora, nós vamos ver ali uma penúltima ocorrência desse pessoal das víboras, e o fim delas está tão próximo, e a gente vai detectar esse fim chegando perto delas, ali no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Bem, a história vai falar acerca de uma passagem muito conhecida, quando o barco de Paulo, que estava indo para Roma, é naufragado ali, e eles conseguem nadar até a ilha de Malta, e a Bíblia vai dizer que aqueles homens agora vão acender uma fogueira e para aquecê-los do frio e do vento. E então, nesse momento, a Bíblia diz que Paulo vai pegar alguns gravetos para manter o fogo aceso, e nesse momento, a Bíblia diz que Paulo, jogando alguns gravetos no fogo, uma serpente, uma víbora, fugindo do calor, fugindo do fogo. Perceba que o fogo vai fazer com que a víbora fuja, o calor faz a víbora se afastar. Entretanto, nisso que ela vai fugir, ela pega na mão de Paulo e dá uma picada na mão de Paulo. E agora aquele pessoal de Malta vai ficar olhando, vai falar: ixi, esse camarada deve ser algum criminoso, porque conseguiu fugir da fúria do vento, do naufrágio, e veio a ser picado aqui em terra firme por uma víbora. Porém, a Bíblia diz que Paulo pega aquela cobra e sacode no fogo, e ela morre, aquela víbora, e eles ficam olhando, esperando qual o fim seria de Paulo, se ele ia morrer, se ele ia inchar, se ele ia cair, se ele ia desacordar, e nada aconteceu, porque Paulo venceu a víbora, lançando ela no fogo. E talvez você me pergunte: irmão Júnior, por que Paulo não morreu? Porque a Bíblia vai dizer que aqueles que estão debaixo de promessa pegarão em serpentes e escorpiões, se beberem alguma coisa mortífera não acontecerá dano algum. Paulo estava debaixo da promessa, Paulo estava indo para Roma, e a serpente não teve poder, o dano da picada da pessoa e da víbora não teve mal sobre Paulo, e ele lançou a serpente, a víbora, no fogo, porque o fim desse pessoal é fogo, é Taberá. E para o fim, a última ocorrência, eu quero tratar agora lá em Apocalipse, porque a primeira ocorrência da serpente foi no livro de Gênesis, a última ocorrência no livro de Apocalipse. Capítulo 20, verso 3, a Bíblia vai dizer o seguinte, que o dragão, a antiga serpente, foi lançada
no milênio, foi trancafiada durante 1000 anos. Aí, passando os 1000 anos, ela vai ser solta e ela vai conseguir enganar, seduzir com o mesmo poder de persuasão o pessoal que veio do milênio para marchar contra Jesus em Jerusalém. A Bíblia diz que Deus vai intervir, vai mandar fogo do céu e tudo vai se consumir. Aí quando a gente chega ainda no capítulo 20, no versículo 10, a Bíblia vai dizer que, eu quero ler com você aqui, ó, capítulo 20, verso 10, vai dizer o seguinte: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite são atormentados por todo sempre. Bem, o fim deles foi o fogo, o lago de fogo. Aí dá para entender por que Deus mandou labareda de fogo para consumir o pessoal da última parte do arraial, o pessoal que tinha a característica de ser fraco, mas não queria se levantar, não queria se forjar, não queria se levantar, não queria se fortalecer, não queria voar como águia, não esperava no Senhor, não se fortaleceu, não guardou a palavra. Esse pessoal que não tinha discernimento, esse pessoal que foi contado como os que dormem, os fracos e doentes, porque não discerniam o corpo, o pessoal que só consegue olhar o defeito dos outros, mas não consegue olhar o defeito deles. Quem é esse pessoal, irmão Júnior? É os fracos, é os doentes, também é o pessoal da serpente, característica de víbora, de serpente, o pessoal que gosta de enganar, o pessoal que gosta de ser enganado, o pessoal que gosta do entretenimento, o pessoal que valoriza mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, é o pessoal do culto ao homem, o pessoal que não está mais dando ênfase à palavra de Deus, que não estão dando crédito mais a essa doutrina, mas querem ser cultuados, é o pessoal, meu Deus, que gosta de dar vazão ao engano. Tem um pessoal aí que só o sangue de Jesus. Quem é esse pessoal, irmão Júnior, que conseguiu acender o fogo de Deus, a ira de Deus, e Taberá se acendeu e consumiu aquele pessoal? É o pessoal da serpente, é o pessoal que não consegue olhar para Jesus, mas nessa hora Deus está falando aos nossos corações: é tempo de olhar para Jesus, é tempo de sair fora do meio desse pessoal que consegue trazer a ira de Deus, um pessoal que está sendo preparado para eles o fogo eterno, fogo do lago de choque, do lago de fogo e enxofre, porque esse pessoal de Taberá não é, Taberá não é uma geografia, Taberá é um alerta, Taberá é um memorial para aqueles que querem ser contados com o povo da murmuração. Já tem preparado aí uma labareda de fogo, um lago de fogo e enxofre, para todos aqueles que têm característica de serpente serem lançados nesse fogo. Que Deus em Cristo Jesus nos livre de sermos contados com o pessoal da última fileira, que nós possamos ser contados daqueles que estavam na linha de frente da batalha, armados para a guerra, para vencer as batalhas do Senhor, assim como Josué vencia e estava ali diante dos amalequitas vencendo a batalha. Que nós venhamos ser contados com aqueles que estão vencendo e não com os fracos, com os doentes que estão ali à mercê dos amalequitas, e são contados também como o pessoal dos danitas, o pessoal da última fileira, o pessoal da serpente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.